Olá, tudo bom com vocês? Vou começar mais quietinho, porque da outra vez eu gritei. É empolgação. Olá, gente, tudo bom com vocês? Estamos no ar aqui com nosso segundo episódio. E eu estou aqui com o Mário. Oi, Mário, tudo bom? Olá, Aline. Olá a todos que estão nos ouvindo e brevemente nos verão, certo? Certo. Boa noite para vocês. Então, gente, eu sou a Aline. A gente está aqui, né, começando o nosso segundo episódio desse podcast, que agora tem nome. Qual que é o nome, Mário, do nosso podcast? Reativa. Reativa Cast. É isso aí. Para quem quiser ver meu rostinho, para ver como que eu sou e não nos conhece, vai lá no Instagram e segue, @AlineLimaGil. Aline Lima Gil. E aí, Mário, e o seu? Qual que é? O meu Mário Jorge Anjos. Olha, falei agora um locutor, né? Tá todo mundo comedido agora. Estamos começando. A gente vai falar um pouco do episódio passado, da experiência que a gente teve, o nervosismo, né? De estreia do piloto. Nervosismo? E agora a gente tá falando um pouquinho mais baixo. Não sei porquê. Daqui a pouco vai voltar ao normal, gente. Vai estar quase voltando ao normal e fiquem tranquilos. Dessa vez vai ser um negócio mais crescente, ó. Eu já levantei um pouco a voz aqui. Beleza, @Aline Lima Gil. Como e é que é? Mário Jorge Anjos. Isso aí. Vamos lá. E hoje a gente tem uma convidada, gente. A Michele. Cadê a Michele? Olá, tudo bem com vocês? A Michele, que acabou de sair de uma live agora no YouTube. Olha, Sucesso na confeitaria artística. Na confeitaria artística, mas hoje eu vim falar de outra coisa aqui, né? Do que você veio falar? Do que é esse episódio 2 do nosso podcast? Sobrenatural. Sobrenatural. O que é sobrenatural, Mário? Sobrenatural. Aquilo que é natural e que passa do natural. Só que à medida que passa, a gente percebe que aquilo que é sobrenatural começa a ficar natural. Se for ver, né? Então, sobrenatural, gente, acho que a gente tem que perder o medo. Tem coisa que dá muito medo ainda, né? Mas, à medida que a gente perde o medo, vai ficando mais natural. Esse tema, por acaso, tem a ver que hoje, no caso que esse episódio está indo ao ar dia 6 de outubro, tem a ver alguma coisa com outubro, Halloween? Ai, bem sugestivo, né? Esse mês maravilhoso que dá para fazer um monte de festa e o povo não faz festa porque não pode fazer agora? Maravilhoso mesmo, inclusive, né? Depois que entrar nesse mérito dessa festa desse mês, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? A gente tem que trazer um pouquinho de conteúdo para que as pessoas pensem fora da casinha, né? E Da casinha ou da caixinha? Da caixinha e da casinha. E façam jus ao nome, né? Reativar, provocar reação para você sair da zona de conforto. Certo? Certo. E aí, Mário, me conta o que você achou do episódio piloto, do episódio da semana passada. Nossa, dei risada. Assistindo. Eu dei risada porque o meu nervosismo me fez dar muita risada. E agora eu estou evitando de dar tanta risada, igual a gente começou o episódio falando baixinho, né? Para a gente ficar um pouco mais um pouco mais natural, para a gente poder falar do sobrenatural, certo? Mas eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, foi um bom start, foi um bom piloto e que me deixou muito animado para trazer todos os outros temas, sempre com assim informações válidas e com muito bom humor. Muito bom humor. É isso que a gente quer com o Reativa. O piloto, ele sempre dá alguns probleminhas, né? Trava-língua. Errei algumas coisas aí, troquei o nome do personagem, troquei o nome do filme, mas tudo certo, a gente vai... Faz parte do nervosismo. Gritei um pouco.
Porém, eu grito mesmo, é normal. Eu me empolgo, começo a falar alto, vou tentar não ensurdecer todo mundo. Eu até dei uma perca no áudio para não ficar tão estridente, porque naquela abertura da semana passada Começou empolgada já. Comecei empolgada, eu tô me segurando aqui. Mas eu vou falar a verdade para você, Aline. Pelo que eu tenho percebido, é isso que as pessoas estão procurando, sabia? Porque esse negócio... vai ser Espontaneidade. Politicamente correto, Mário. Tem que fazer tudo certinho. Nossa, tá todo mundo com o saco cheio, não aguenta mais, você entendeu? Então, quando a gente traz a naturalidade, incita, né? Provoca a reação das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, né? De querer também ser único, de fazer aquilo que nasceu para fazer. Sem corrente, sem mimimi, sem... Não pode fazer assim. Vambora. E também, gente, daqui a um tempinho a gente também vai ter o que, Mário? Vídeo. A gente também vai aparecer. Então, estamos aí encaminhando tudo para que também estejamos presentes nos vídeos. Verdade, porque esse piloto, né, e esse segundo episódio já subiu, né, para o nosso canal do YouTube. Então, o canal já está nos cobrando, Aline. Já. O canal quer vídeo também. Faremos. Em breve. O que pode ser o nosso pontapé inicial nesse tema tão eu acho muito legal, sobrenatural, porque a gente fala sobre vulto, a gente fala sobre fantasma, a gente vai colocando os termos, né? Vai colocando os termos e aqui a gente fala se pode ser ou se isso não existe. Isso não existe, Padre Quevedo. A lenda dos anos 2000, vamos voltar lá para nostalgia, vamos voltar lá pro... Eita, falhou agora. Pro Fantástico, o quadro que o Padre Quevedo ia nas casas e confrontava os sobrenaturais. As casas tudo endemoniadas, né? Estudante de parapsicologia. Parapsicologia. Assunto muito bom. Eu sou até suspeito para falar, mas é muito bom, gente. Tem alguns pontos da parapsicologia que são um pouco... Digamos que é chato, digamos assim, se você tá numa vibe que não tá muito querendo estudar, aí vai ser chato pra caramba. Mas se você tá buscando entender um pouquinho mais, aí você bate no peito e fala igual o cara. Mandem a mim. Isso não existe. Mandem a mim todos. Exatamente, ele falava isso. Falava assim, mande todos eles. Satanistas, o diabo, Lúcifer, manda todos os demônios, manda. Gente, Porque... já sabia que não existia. Porque não existe, né? Mas enquanto a gente não tem essa... deixa eu comentar uma coisa antes que eu esqueça. Claro. A discussão dele com o Henrique Cristo. Na televisão. Os dois ficam batendo boca, gente. O que é aquilo? Pode continuar o que você tá falando. Essa pitadinha de nostalgia faz a gente lembrar, né, das coisas. E realmente era muito engraçado. Bom, mas quando a gente começa a buscar um pouco mais de conhecimento, começa a ficar mais, né? Aquilo que era sobrenatural fica mais natural. Mas antes de buscar, a gente... vive literalmente a palavra, né? O cagaço. Por quê? Porque a gente começa a ver algumas coisas, né, Michele? Nossa convidada de hoje. A gente começa a sentir algumas coisas, e aí, antes de a gente entender um pouco mais, a gente leva uns cagaços, né, Mi? Dá pra levar uns sustos, né? Você tem experiência, Mi? Você pode falar com autoridade sobre isso, sobre ver algo que nem todo mundo está vendo? Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Não, imagina, ela não deixava eu dormir quando eu era criança, nem na minha adolescência. Ela me acordava pra ver com ela, mas não queria ver, não.
Ai, gente, é desde os 12 anos que eu sempre tô vendo o sobrenatural. E aí, principalmente à noite, né? Né, Aline? Né? Gente, pra quem não sabe, eu sou irmã da Aline e sou esposa do Mário, tá? Eles me apresentaram, mas não falaram. Então, o Mário também já levou bastante susto comigo, né, amor? Levei bastante susto até você começar a estudar e entender um pouquinho mais. Então, você assustava a Aline, depois começou a me acordar de madrugada. E é engraçado, gente, falando sobre isso, que a Michelle e a Aline também são clarividentes, esse é o termo usado, né? Mas eu sou mais sensitivo. Então, eu acredito que talvez algumas pessoas que estão aí sabem do que eu estou falando, que pressente algumas coisas sobrenaturais. Então, quando a me acordava de madrugada, hoje nem tanto, hoje tem uma elegância, né, Mi? Eu tenho. Com o conhecimento tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo, Não né? assusta mais. Antes era, amor, acorda. Hoje, amor, você está vendo? Não, amor, eu tô sentindo, mas fica tranquila. Tá tudo certo. Agora, uma pergunta que não quer calar. O cobertor é a melhor armadura? Isso... Ficar debaixo da coberta e não ponha nem um pontinho do pé pra fora? E aí, Mi? Eu não sei se mas que eu não consigo dormir com os pés pra fora. Eu não Nem consigo. eu. Mas eu vou falar por quê. É culpa da Aline. Isso tudo é culpa dela. Eu fiquei traumatizada. Uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, né? E eu tava dormindo, a gente dormia no mesmo quarto. E ela é sonâmbula. Eu era. Mais, não né? sou mais. Que bom, está curada. Graças a Deus. É horrível acordar no meio da noite e não saber onde tá. Isso é perigoso. Ela era sonâmbula e era uma noite que tinha acabado a força, teve uma chuva forte e acabou a força. E a gente dormiu, as velas apagaram e ficou tudo escuro. E de repente eu acordo com 2 mãos nos meus pés. Eu lembro como se fosse ontem. Eu fiquei com tanto medo que eu não consegui me mexer. Eu só falei assim, Aline. Você tá acordada? Eu só esperando. Meu Deus, tomara que seja ela. Ela sou eu. O duro se ela responde de outro lugar, né? Na cama, né? Aí eu ia pegar nas calças. Não, eu falava assim, eu tava, né? Você me acordou. Meu Deus. Então, esse foi o susto. E desde então eu não consigo mais dormir com os pés pra fora da cama. Ah, mas deixa eu falar, não foi de propósito. Eu acordei, eu tava no breu, eu não sabia onde que eu tava, aí eu comecei a tatear na parede. Aí eu achei a janela e a cama dela era debaixo da janela. Aí eu achei a janela, baixei a mão, achei a cama dela. Peguei no pé dela sem querer. Aí eu peguei mais um pouquinho até ela travar. Mas por isso, você tava dormindo com o pé de fora? Não lembro. Provavelmente. Provavelmente. Ficou aí um trauma. Ficou. Mas Temos que trabalhar. eu também sou dessas, eu não coloco o meu pé tem que estar coberto, o corpo inteiro, tipo, se tiver calorzão, o corpo inteiro pode estar pra fora, mas o pé tem que estar coberto e eu não coloco uma mão pra fora da cama. Mas a mão. Mesmo com a minha mão. A culpa é dos gremlins. Não, peraí, já vamos começar, peraí. A minha cama hoje não tem debaixo da cama. A gente já tá gritando já. A minha cama não tem debaixo da cama hoje, mas mesmo assim eu não ponho um dedinho pra fora. Fica tudo pra dentro. E quando eu tô com medo, eu cubro tudo. Debaixo da coberta. E os gremlins? Conte sobre os gremlins. Os gremlins. Então, gente, semana passada falaram sobre os gremlins, não, né? Mas eu quis até assistir os gremlins esperando ver aquela cena, né? Que o menininho põe o braço pra fora e os gremlins estão nascendo lá. Acontece que eu vi os gremlins de verdade no quarto. Tentando pular na sua cama. Tentando pular na minha cama. E, gente, é sério. Eu acordei e vi.
e eu gritei. E aí eu me protegi com o edredom. Salvação. Porque o edredom não deixa com que eles pulem. Gente, eu não tinha comido à noite, não tava bêbada, nem nada, era criança. E realmente eu vi os bichinhos verdes lá, parecido muito com os gremlins. E aí eu queria até falar sobre isso, né? Quem tem visão, que vê os espíritos, tá ouvindo aqui agora e tal, existe um estágio do sono que faz com que a gente fique entre o mundo material e o espiritual, né? O espírito ainda está preso ao corpo, mas já está indo pro outro plano. E é nesse estágio que a gente vê os espíritos. Então, eu sempre vejo, se eu abrir o olho e estiver quase dormindo, eu sempre vejo alguém. E antes eu tinha muito medo, porque eu acreditava que tudo era o demônio, né? Tudo era o diabo, tudo queria fazer mal. E aí eu assustava a Aline demais, porque ela que dormia comigo. Então nesse dia aí dos gremlins eu vi os bichinhos verdes lá pulando na minha cama, querendo me pegar, e eu dei um grito, né, Aline? Deu. Socorro! Era direto, eu não lembro dessa dia específico, eu lembro de vários dias. Porque era muito frequente. E também você me assustava e a gente se juntava pra assustar nosso irmão. Porque ele fala que ele acordava de madrugada, tava uma falando com a outra de uma língua que ele fala que ele nem sabe que existe. Nossa, é verdade, eu não lembrava disso. A gente ficava cada uma na sua cama papeando a noite inteira aqui, ó. Papeando, ele falava assim. Desconhecido. Ele falava, não dava pra entender nada que você estava falando, e as duas falando. E ele lá do outro lado da casa, no outro quarto, escutava e acordava. Imaginou? Que engraçado, a gente tava em outro planeta. Foi você ou foi ele que encontrou eu de frente, em pé, de frente pra porta, falando no corredor? Foi ele. Foi ele, né? Foi. Eu tava em pé, olhando, sonâmbula, olhando pro corredor e falando também desse jeito que ele não tava entendendo. Falando no sonambulismo da Aline, eu preciso contar uma história assim que me assustou demais. A gente... Não, você não vai contar isso, vai? Eu vou. Não conta. A gente foi pra uma viagem e... Ai, meu Deus. E nossos pais deixou a gente ir sozinha. Olha, nós duas. Tinha 18 anos e você tinha 12, né? 12 anos. Foi em 2011. E aí a gente foi pra Caldas Novas. E a gente dormiu... 2011 não, 2001. No outro episódio eu errei um monte de data, tô errando de novo. 2001. 2001. Nossa, faz tempo, né? Faz. E a gente foi pra Caldas Novas. Dormiu ali no mesmo quarto. E aí dormindo aqui, cama. Aí era conjugada com a avó e com o vô. Isso, que a gente foi com os nossos avós. Eles dormiram em um quarto, a gente dormiu no outro. E aí eu tava ali num sono gostoso, cama boa, gostosa, depois de brincar o dia inteiro na água, a campainha tocou. Eu olhei o relógio, era 3 horas. 3 horas. Tem que ser a bendita da 3 horas. 3 horas da manhã. Eu falei, Jesus, será que aconteceu alguma coisa com o vô e com a avó, né? Aí eu fui lá na porta e falei, quem é? E meu coração palpitando de medo, né? E ela nem olhou na cama, gente, do lado pra ver se eu tava lá, se eu tava bem. 3 horas da manhã. Nem se ligou em mim. Eu fiquei tão assustada que eu fui direto na porta e falei, quem é? Aí ela, sou eu. A porta só abre do lado de dentro. Ela ficou presa do lado de fora. Sabe o que ela foi fazer? Sonâmbula, ela saiu do quarto. Sonâmbula, foi dar uma volta no hotel. Olha o perigo. Eu acordei no meio do corredor, eu não sei pra onde eu fui, se eu consegui ir ou se eu bati a porta e acordei, eu não lembro. Eu só sei que eu acordei no meio do corredor, consegui achar o quarto, toquei a campainha pra entrar de volta. Ainda bem que você achou o quarto, né? Ainda bem que eu achei o quarto, ainda bem que eu não era lerda. Nossa, essa daí. Mas eu tenho vontade de saber se eu fiz alguma coisa, se eu fui em algum lugar, falei com alguém, não sei. Muito louco, né? Mas dá pra fazer um episódio de sonambulismo, porque eu tenho várias histórias. Dá. Inclusive, tem uma, não é sobrenatural, mas é terror. A gente foi no cinema, aí foi a reestreia do Exorcista. Aí tava lotado, você lembra que tava lotado, nós sentamos no chão.
Aí assisti o filme e tal, voltei pra cama. Toda vez que eu assistia filme de terror, eu sonhava filme de terror e saía andando pra casa. Nesse caso, eu peguei o tapete do meu quarto, enrolei. Na minha cabeça eu tava enrolando arma, lança, sei lá o que eu tava. Loucura! Tava enrolando pra mim matar a menina do exorcista. Aí eu fiquei sonhando com isso a noite inteira. Aí a gente acordou, o tapete tava estendido no banheiro. Era direto isso, ou era no banheiro, ou era o tapete no banheiro, ou era o edredom estendido no box do banheiro. Era normal. Duas doidas. Falando em exorcista, tinha aquelas histórias, vocês lembram? Que aconteceu várias coisas no set de gravação de Exorcista? Sim. A história desse filme é muito... O set parece que pegou fogo, aí depois algumas pessoas morreram Parece de algumas que 5 coisas meio pessoas estranhas. morreram durante as gravações. Parece que foram 5, né? Eu não lembro a quantidade certinha, mas sim, aconteceram várias coisas envolvendo a história real, né? Envolvendo a história real em que o filme foi baseado. E, gente, trazendo um pouquinho assim de ciência nisso tudo, a gente tem certeza que quanto mais a gente tá deprê para baixo, o caldo engrossa. O caldo engrossa. Mas por quê? Porque você chama o diabo? Se você tá com a energia baixa, o que acontece? Digamos que é bem aquilo que você tá por dentro, né? Acaba refletindo. Então, assim, se você tem clarividência, se você sente as paradas, e aí você se perde nas suas emoções, você fica mal, o que você vai espelhar? O que você vai atrair? Não vai ser o bem, né? Tanto pessoa física, né? Como o sobrenatural também vai ser da mesma forma. Foi o que eu percebi. Eu percebi depois, gente, não foi do dia pra noite, não. Eu já tinha, uns 30 anos quando eu comecei a buscar realmente o que acontecia comigo e perceber que eu era meio tribulosa, né, amor? Os meus pensamentos não eram muito bons, não. Porque eu via muita coisa ruim, gente. Se você conversasse com o padre, você ia bater de frente, né? Nossa. Isso não existe. Existe. Sim. Não existe. Existe, padre. Eu vejo. Tá falando que eu sou louca? E, gente, eu quero fazer uma pergunta pro Mário agora. Porque a Aline falou uma coisa, aqui a gente falou sobre 3 horas da manhã. O que existe nesse horário? Por que a maioria das pessoas, quando a gente acorda de madrugada, a gente olha no relógio, são 3 horas da manhã? Na maioria das vezes é 3 horas da manhã. Um pouquinho de... Aqui a gente vai dar pitadas, tá bom, gente? Um pouquinho de numerologia, um pouquinho disso que a gente está falando, que é entender sobre energia, certo? E para não ficar nada fantasioso, é bem aquilo que acontece com o seu celular. Você está ouvindo agora o podcast que você não estava presente. Nossa, que sobrenatural. Há um tempo atrás ia ser considerado muito sobrenatural. E se você tivesse com esse aparelhinho maravilhoso da tecnologia, alguns anos atrás você ia parar na fogueira, junto com as nossas queridas amigas, né? Então, um pouquinho de cada coisa, mas para aguçar a sua curiosidade de ir atrás, para você se conhecer. Não fica aí com medo, não. A parada já acontece com você, não tem jeito, que você vai fugir para onde? Então é melhor a gente entender, foi o que a Michelle falou, né? É melhor eu entender, o que tem essa parada de 3 horas? Eu vou atrás de numerologia, eu vou atrás de saber sobre portal, sobre energia. Aí eu entendo um pouquinho mais sobre mim e aí eu tenho uma condição de melhorar. Porque às vezes a gente fala, dá risada, né? Fica engraçado aqui e tudo, mas na hora de dormir, aí eu preciso do cobertor. Eu vou te contar uma coisa, quando eu acordo, vou olhar o relógio, 3 horas da manhã, eu ponho o cobertorzinho, meu filho, e eu não tiro mais nada pra fora. E fecho o olho e falo assim, não, dorme, bem dormido. Então se acordar e olhar no relógio, no celular, 3 horas da manhã, significa?
Significa o quê? Significa. Bota o cobertor. Acordou toda hora da madrugada para poder acordar. Acordou justamente 3 horas da manhã? Significa. Bota o cobertor, né? E amanhã também você estuda. Não, eu tenho uma não neura. vai estudar agora, não. Eu tenho uma neura também com esse negócio de 3 horas da manhã, porque eu sempre durmo umas 2 horas da manhã. Então eu tento não passar disso pra mim não estar acordada às 3 horas da manhã. E quando eu passo das 3, eu tô lendo, eu tô assistindo série, aí eu tento não olhar na hora. Tento não ver que é 3 horas, porque não quero ver. Para quem trabalha, como eu já trabalhei no terceiro turno, né, horário da madrugada, você tem assim uma certa proteção, digamos assim, mesmo porque a sua mentalidade está envolvida no trabalho. Mas de repente, uma noite ou outra, algumas coisas acontecem. Eu, como falei para vocês, sou mais de sentir. Eu aposto nessas noites que aconteceram algumas coisas comigo, que vocês duas iam ver o que eu estava sentindo. Mas, por isso que é bom a gente buscar um pouco de conhecimento para entender, porque a gente tem que lidar. Eu vou fazer o quê? Estou sentindo ali, ou no caso vocês, né? Estou vendo ali a parada ninguém mais está vendo, e eu estou trabalhando, eu vou fazer o quê? Meu encarregado, meu supervisor, ou se eu sou supervisor, gente, fica aí que eu preciso sair de fininho. Não dá, né, gente? Não dá. Né, amigo? A gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. E qualquer coisa, se você estiver na sua casa, se você estiver ouvindo esse episódio e olhar no relógio e for 3 horas da manhã, continua ouvindo, só coloca o cobertor, mas continua ouvindo, certo? Porque agora o negócio vai melhorar um pouquinho, porque eu tenho uma experiência muito boa, que não aconteceu comigo, nem com nenhuma de vocês, mas aconteceu com o Daniel, nosso filho mais velho, né, amigo? Isso. Daniel, ele tinha quantos anos? Tinha uns 2 aninhos. Sobrenatural. Nossa, gente, com criança. Gente, mas é um sobrenatural agora para aliviar um pouco essa tensão. O Daniel, né? ele sempre assustou a gente. Umas coisas assim. Né? Mas a gente vai. Depois a gente volta para esse medinho, porque eu sei que tem muita gente que é viciada e gosta desse suspense, desse medinho. Mas vamos dar uma suavizada agora. Nem A experiência. Sobrenatural é ruim, né? Não. Sobrenatural é bom. Exatamente. Essa experiência com o Daniel, tinha 2 anos de idade, estava na casa da tia dele, né? A minha cunhada. E ele estava brincando. Era um condomínio. O condomínio estava novo ainda, né? Tinha poucas casas que tinham sido construídas. E ele estava brincando nos terrenos vagos, desocupados, e de repente voltou. Isso quem contou foi essa minha cunhada, a Ada. Ela disse que ele falou para ela que uma menina tinha falado para ele voltar porque bem perto onde ele estava tinha um buraco muito fundo, muito profundo, né? E a Ada nos contou isso porque ficou assustada, porque ela sabia que não tinha nenhuma criança, menina, ali nessa época, certo? E para confirmar esse sobrenatural, acho que uma semana depois, né? Isso. 1 ou 2 semanas depois, foi noticiado para os moradores ali do condomínio que realmente havia um buraco, tinha sido tapado, fechado, profundo, não lembro agora quantos metros, mas cabia uma pessoa e, no caso de uma criança, poderia facilmente ser fatal. Então, nesse caso, um pouquinho assustador, eu tô vendo aqui, a Aline está com o olho um pouco mais aberto que o normal. Mas um sobrenatural positivo, olha só, gente. Né? Confirmando aquilo que a gente fala. Se você tá de boas, brincando, igual a dica do episódio passado, né? Junto com os fantasmas se divertindo, né? Na boa. Aí você vai ter experiências agradáveis. Tem outra experiência também do Daniel, né? De quando ele era um pouquinho mais velho, ele tinha uns 3 aninhos, lá na casa da minha mãe.
Era isso que eu ia falar. O meu pai comprou um carro no leilão e esse carro, o que tinha acontecido com ele foi que um homem foi assassinado no carro, levou um tiro dentro do carro. Falei que ia ficar no carro. E ele comprou esse carro no leilão. Se ele sabia ou não dessa história, eu não sei. Se fosse eu, não tinha comprado. Mas tá, o carro estava lá. E aí o Daniel olhando para a janela da sala, que dava para ver o carro, e olhando, a minha mãe chegou nele e perguntou: o que você tá olhando, filho? Aí ele falou assim: tem um homem dentro do carro. Aí a minha mãe ficou muito medo. Minha mãe ficou com muito medo. Ela olhou assim no carro e falou: filho, não tem ninguém dentro do carro. Ele apontou e falou: tem um homem dentro do carro. Ele tá olhando pra cá. Ah, vocês estão arrepiados agora. E foi essa a história, gente. E você lembra que ele não queria ir no banheiro por causa do meu quarto, que era o nosso quarto? Sim. É assim, eu não dormia bem naquele quarto lá, não. Nem eu, né? E nem a Michelle. A Michelle casou, saiu de casa e eu fiquei. Eu ficava, não dormia. Uma noite inteira eu não dormia naquele quarto. E ele pedia pra acender a luz pra ele ir no banheiro, porque a porta do banheiro era junto com a porta do quarto, assim, e dava pra ver o quarto. Aí ele ia lá, chamava alguém pra alguém acender a luz pra ele poder ir no banheiro. Porque tinha ele falava monstro da cor do Relâmpago McQueen, lembra? Não lembro disso. Aí falava que tinha um monstro da cor do Relâmpago McQueen. Eu lembro quando ele falou que tinha um homem de branco, de chapéu, Dentro do quarto? lá no corredor. Oh, misericórdia. Não vou lá mais, não. Ainda bem que essa daí eu não vi. São muitas e muitas histórias e eu sei que vocês arrepiaram agora com essa última. Eu tenho certeza Nossa, que sabe vocês que eu tenho arrepiaram. um cagaço? E Aline, você vai falar do seu cagaço, mas para não esquecer também. Pra falar que eu não vou esquecer do meu cagaço. Você está ouvindo aí o podcast, eu quero que você compartilhe com a gente as suas experiências. Maravilha, né? isso mesmo. Coloque Legal. nos comentários aí do nosso querido podcast, porque a gente quer saber e quem sabe num próximo Fazer a episódio parte 2, sobrenatural, né? Fazer a parte 2 do sobrenatural, trazer a sua história. Por que não? E Ou aí, seu cagaço? se não, vocês podem mandar também por e-mail, lá no nosso Instagram, para de ler com essa cara, arroba ReativaCast, clica lá no link da bio que tem o nosso e-mail lá para você mandar. Se você quiser mandar sua história, a gente vai ler aqui depois. E agora conta o seu cagaço. Meu cagaço. A gente mora junto aqui quase. Ela mora no andar de baixo, eu moro no apartamento do andar de cima. E não tem elevador, é só escada. E aí tem esse esquema de apagar a luz e até que a meleca pra não falar palavrão, a meleca do interruptor do corredor fica longe da porta do meu apartamento. Aí eu tenho que apagar a luz e ir no escuro até minha porta. E eu tenho esse problema de apagar a luz e sair andando no escuro. Você precisa fazer um vídeo viral. Gente, eu já vi uns vídeos no Reels disso daí, eu rachava de rir, porque é o que eu sinto. Por favor, Aline, faz um vídeo. Eu apago a luz e saio correndo, mas eu saio correndo mesmo, assim, ó. E sem olhar pra trás com os olhos fechados. Se deixar, eu bato na porta, a cabeça. E não olho pra trás, jamais olho pra trás. Tem dia que eu sinto, é uma coisa louca, não né? fala isso, que eu não vou andar mais na meleca do corredor, caceta. Nossa, tem dia que eu sinto. Eu falo assim, meu Deus do céu. Hoje é um dia que eu não vou dormir. Mas eu quero contar uma história ali. Já que você falou do seu cagaço, eu vou contar um cagaço meu agora. Nossa, né, amor? Que aconteceu com a gente. Gente, é uma coisa muito louca e material. Não foi fantasma, foi uma coisa que foi material. Quando a gente casou, a gente mudou para o apartamento e já tinha outras pessoas que tinham morado no apartamento. É claro que antes de mudar a gente lavou, pintou e tudo mais. Mas a gente se casou e mudou para o apartamento. Um dia eu fui arrumar minha cama. Não, antes de arrumar, né, amor? A gente foi dormir.
Eu deitei e coloquei o pé na coberta. A coberta estava bem no pé da cama esticadinha. Coloquei o pé na coberta e senti que tinha areia na coberta. Aí eu pensei comigo, nossa, será que o Mário deitou com o pé sujo aqui, né? Né, Nossa. amor? Já A pus culpa culpa em foi em você, Mari. Já. Nós dois. Eu não tinha sido. Pensei que podia ter sido você. Tudo bem. Tudo bem. Aí, mas eu tava tão cansada que eu desmaiei, dormi. No outro dia, eu fui arrumar a cama. E quando eu tirei o lençol que eu vi em cima da coberta, tinha um punhado de sal jogado na minha cama. E era bastante, gente. Era um punhado. É como se a pessoa tivesse pego com a mão, enchido a mão E de eu- sal e jogado na minha cama. E eu não morava aqui perto dela pra vir sonâmbula Não. na tua caçal. Porque já fazem 15 anos, né? Foi logo no começo, nossa, quando a gente tinha acabado de mudar pra cá. E é uma coisa assim, eu liguei pra minha mãe pra perguntar, liguei pra minha sogra e só a gente tinha a chave do apartamento, ninguém entrou e até hoje não sabemos o que aconteceu. E assim, eu não gosto nem de pensar nisso, porque uma coisa inexplicável. Detalhe que não foi aquela pitadinha do churrasqueiro lá. Não foi uma pitadinha de sal, não, gente. Era Foi uma montanha. bastante. Foi um saco de 1 quilo. Não chegou tanto, Não, mas era bastante. Olha, dava pra salgar bastante coisa ali. E não é um punhado, foi jogado mesmo, como se a pessoa enchesse a mão e jogasse assim, ficou a marca, sabe? E é muito estranho, muito estranho. Aí posso contar mais um? Você ia contar outro? Cheio dos carros. Vamos intercalar aqui? Deixa eu falar um pouquinho também. Eu falei que as irmãs doidonas aqui. Sabe por que eu parei de andar de bicicleta? Ah, Porque eu não gostava de andar de bicicleta no escuro. e por quê? Porque eu sempre era retardatária, né? Eu ficava lá atrás, todo mundo ia e eu ficava lá no meio do matagal sozinha andando de bicicleta, só com aquele farolzinho, aquele pititico assim, ó, iluminando só onde você tá Aí indo. você ouvia a coruja assim, né? Como é que a coruja faz? Eu tive 2 ataques de pânico no escuro. Porque nossa, que cagaço que eu passei. O pior é que não tem cobertor, né? Esse é o pior. Não tem cobertor. Igual o corredor. O corredor também não. Agora eu vou lá apagar a luz, eu vou levar o cobertor. Agora, na hora que eu sair daqui e for pro meu apartamento, eu vou levar o cobertor. Pra apagar a luz. Foi eu, uma amiga minha e o André andar de bicicleta. Aí a gente começou a pista a rua de barro, ali perto de onde o pai tem chácara. Aí começou a subir. Aí a Milene e o André foi e eu fiquei pra trás. E aquele breu. Do nada eu vi uma coisa descendo no escuro, mas é aquele breu. Eu falei, falei palavrão. Eu falei, lascou. Caceta. E eu sempre, quando eu fico assim no escuro, eu ficava cabeça pra baixo pra não ver nada. E pedalando. Aí eu vi. Aí daqui a pouco chegou perto de mim um rapaz de bicicleta, voltando do serviço, sem luz, sem nada, no breu. Aí eu comecei o quê? Tava na subida, gordinha, já tava botando os bofos pra fora. Comecei a ter ataque de pânico. O batimento cardíaco subiu lá pras alturas e eu não conseguia puxar o ar. Fiquei lá sozinha no escuro até eles perceberem que eu tava parada e voltar. Foi o clássico cagaço. Cagaço. Foi. Gente, até eu fiquei com Eu medo falei agora. o que ele tava fazendo no escuro. Sorte que o André e a Milene viu, né? Porque senão eu ia falar que não. Então, olha só o ponto de vista. Pro cara, voltando do trabalho, nada a ver. Tava ali de boas no escuro, talvez ali... Passa ali todo dia, às vezes. Um pouquinho de iluminação já era suficiente. Mas, pra nossa querida Aline, tava ali pedalando, até chegar perto, parecia. Aí, agora você tem que admitir, parecia um fantasma pedalando. Não vi. Eu não vi nem a bicicleta dele, Mário. Não dava pra ver nada. Pior ainda, um fantasma Eu vi acelerado. Eu vi alguma coisa se aproximando de mim. Um fantasma acelerado. Sei lá. Daqueles de pesadelo que você É que ele tenta vem, correr, do nada e ele vem o fantasma tá e andando bate. e mesmo assim isso aí. alcança você. Nossa, que cagaço. Meu Deus. Vai, Michele, conta. Agora Tive deixa eu medo falar. agora. Tive medo agora. Vocês arrepiaram também. Vou contar uma história que aconteceu com a gente quando a gente se casou também, começo do casamento, né? Agora é sobrenatural.
A gente foi dormir e tudo, e a gente tava lá dormindo de boas. E aí eu ouvi um barulho e abri o olho. Quando eu abri o olho, tinha um homem, só que esse homem eu só via a sombra, porque tava escuro. E como eu sempre vi as coisas, Eu tenho uma história nunca dessa gostei de dormir no escuro total. Eu precisei sempre ter uma luzinha para saber onde eu tava. Hoje eu já não preciso mais, já superei. Mas então eu olhei pro lado e vi uma sombra, um homem enforcando o Mário. E o Mário dormindo de barriga pra cima. E eu vi esse homem com as mãos no pescoço do Mário vindo pra enforcar ele. Não tava enforcando ainda, ele tava vindo, chegando perto do pescoço. E eu gritei desesperadamente: Mor, acorda, chacoalhei ele. E no que eu gritei, chacoalhei o Mário, eu vi quando ele levantou. Mas, gente, muito claro. Ele levantou e flutuou até a porta do quarto e foi embora. Tipo o do Harry Potter lá, Sim! Como é que chama? Chupa alma? Chupa lembrança Não, boa? Reveladores. É igual? Parecido, não tinha aquelas esvoaçadas, era só a sombra, só preto. E aí ele levitou assim até a porta e foi embora. E eu acordei o Mário, ele não acordou. Não ouviu, eu chamando ele. Eu passei por uma coisa parecida. E ainda levei um rola. Eu tava dormindo, aí meio que acordei. Não olhei no horário, tá? Isso aí eu nem me atrevi a olhar o horário que era. Eu tava dormindo, acordei, olhei pro lado. Entre mim e o André tinha uma pessoa deitada. Aí eu já peguei, dei um salto na cama. Sabe aquela pose do Spider-Man? Que ele abaixa assim e fica... Ou Viúva Negra. Também, A mesma pose. que você agacha assim pra atacar. Eu fiz isso, só que uma perna minha, a perna de trás, saiu pra fora da cama e eu caí de ombro no chão e de cabeça. Eu não sei como é que você não acordou, porque tava no apartamento de cima. Foi um barulhaço, o André acordou, não tava entendendo nada. Mas eu dei um pulo, tipo, eu levantei já no pulo e fiquei assim, sorte não. Pena que a perna deu ruim. Mas eu não vi nada assim, esvoaçando nada igual você, não. Não, porque depois que você... Acordei, assustei. Assustou. Eu ia bater nele. Vim perturbar uma pessoa, é uma louca? Não, sai fora. Correu, ó, vazou. Essa é profissional. A pose. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, Mário, você tem alguma coisa a mais pra Nossa, falar? eu tô tão imerso nas histórias que vocês estão contando, né? Essa duro- última sua eu sabia, que a Mi contou também eu sabia, O mas duro eu é tô que- vivenciando novamente. O duro é que na hora que a gente desligar o podcast, vai surgir um monte mais. Vem. Igual, gente, também o da semana passada, de filmes de anos 80 e 90, vai ter parte 2, porque a gente esqueceu de um monte. Ah, sim. Então, Sim. mais pra frente aí Vai. vai vir a parte 2. Vai vir a parte 2 e olha lá se não vem a parte 3. Não, mas aí tem os dos anos 2000, né? Ah, sim. Bastante conteúdo. E realmente vai vir, a gente vai lembrar de histórias, mas o podcast é pra isso, né? Pra gente conversar, trazer à tona e E deixar o gostinho de quero mais. quero mais. E a gente quer trazer, nesse quero mais, nesse próximo, a gente quer trazer a sua história. A gente quer trazer a sua história. Compartilhar aí com o pessoal a sua história. Beleza? Combinado, né? Agora, sobrenatural. Eu, sensitivo, cheguei da minha caminhada até... Nesse momento, eu fazia parte, né? Eu era adolescente, não lembro agora quantos anos tinha, mas fazia parte de uma comunidade religiosa. Cheguei em casa e onde eu morava tinha um corredor que ligava a sala, né, até a cozinha. E nesse dia eu tinha saído com uma das chaves que era da porta da cozinha, que não era a porta principal da sala. Então cheguei em casa, no quintal, já comecei a sentir. E para quem sente, tá ligado como que é tenso. E é semelhante, gente, à vontade de ir no banheiro. Na hora que você tá com vontade de ir no banheiro, tá chegando em casa, né? A Você abre vontade vai porta, ficando maior. vai intensificando. Você Na hora abre que a você porta, vê a privada, pior ainda. exatamente. É bem assim. Abriu a porta da entrada, já intensificou.
Abriu a porta do banheiro, um negócio desse jeito. Abri a porta, O que você sente, Mário? Ficou mais forte. É parecido, pela experiência, né, que eu tenho de vivência com a Mi, e ouvindo também as suas histórias, é parecido com o que vocês veem. Mas assim, quem é sensitivo e aguça, né, que vai atrás igual eu vou atrás, gente, eu sou curioso. Eu tenho essa maneira de pensar. Se eu tô sentindo, se eu tô, ou no caso de vocês, vendo, e no meu caso, sentindo, eu sei que o negócio é real. Ai, mas isso não tem nada a ver. Ah, gente, vai ser chato assim no universo paralelo, pô. Eu tô sentindo, eu sei que eu tô sentindo. E vocês também, vocês sabem, né? Quando vocês veem as coisas, né? Então, abri a porta, intensificou muito. E aí, minhas queridas, quando eu fechei a porta e dei a volta na chave, porque aí trancou, né? Trancou o ambiente, trancou ali o portal. Aí o negócio exponenciou. Quando eu olhei em direção à sala, foi uma das poucas vezes que eu consegui ver alguma coisa. Mas assim, porque o sentimento já estava muito forte. E Mário Jorge, o que você viu? Conte-nos. No meu caso, foi bem parecido com o Dementador, né? Do Harry Potter. Bem parecido, mas bem mais fumaça. Mas o sentimento era muito, muito intenso. E ali, gente, com a mão na chave mesmo, naquela época, com o conhecimento que eu tinha, já começou ali a prece, já começou... Ixi, tudo que tem direito. Ali, amigo, não existe ateu, não existe quem vai, não acredito nessas coisas. Não, amigo, quando você sente a parada, o negócio aperta, certo? E é bem assim, e é individual. E essas paradas que a gente quer saber de você, o seu individual. Porque quando a gente conta, nem todo mundo acredita. Às vezes a gente leva pro lado cômico, né? Ou às vezes as pessoas sentem, né? Que a gente viveu. Eu acredito que todo mundo já passou por algo sobrenatural. Sendo que a pessoa pode ter visto vulto. Escutado também, né? Porque é uma coisa que existe. E aí é o que eu falo. Não adianta você ter medo de falar, não quero, não acredito. Se você vê, você sente, é porque existe. Então, é melhor você ter conhecimento do que é, do que você fingir que nada está acontecendo, né? Por isso que a gente buscou conhecimento, por isso que hoje eu já não tenho mais medo, já sei lidar. Às vezes, até semana passada, eu acordei eu ouvi alguém dentro do quarto respirando alto, e quando eu pus o braço do lado, o Mário não estava do meu lado, ele tinha ido no banheiro, eu estava sozinha no quarto. E ainda falei, amor, você tá aí? Aí ele respondeu lá do banheiro, todo banheiro. Mas que tinha ninguém no quarto, tinha. O que eu fiz? Me protegi com o edredom, deu tudo sempre certo. Ele, né? Kit edredom sempre à mão, gente. É sempre ele, gente, é sempre ele. E a única coisa que eu fiz foi pensar em algo bom, né? A gente tem que sempre pensar que a nossa energia é que comanda tudo isso, comanda quem chega perto da gente, né? Sabe quando eu tô em multidão assim, eu sempre me pergunto se a pessoa que eu tô vendo é de verdade? Ou se a pessoa que veio falar comigo é de verdade? Isso é interessante. Você já teve isso? Não. Isso é interessante. Eu me pergunto se a pessoa era de verdade, se a pessoa que eu tô vendo aqui é de verdade. No meio de um monte de gente de verdade. Tem um fantasminha camarada ali? E tem, né? Eu já ouvi várias histórias assim, de pessoas que vêm, salvam, falam alguma coisa e de repente some e ninguém nem viu. Igual filme. Igualzinho filme, que acontece em filme, né? A pessoa fala, acabou de falar, virou e cadê? Sumiu. Por falar em aglomerações... A Michelle sempre gostou de dar uma voltinha no shopping, né? E o Mário sempre foi relutante em relação a isso, né? Sim. Até entender um pouco mais sobre esse lado sensitivo, gente. Quem é sensitivo, e aí depende do grau dessa sensibilidade, aglomerações estilo shopping, onde tem um monte de gente, e a gente sabe disso, que tem um monte de gente ali
não digo que fingindo, mas tentando deixar um pouquinho da tristeza do dia a dia de lado, ali naquele ambiente, mas essa tristeza não fica de lado. Então toda essa energia, todo esse sentimento fica ali aglomerando para quem é sensitivo. E aí, amigo e amiga, eu achava que eu tinha problema. Sim, sem comentar nada com ninguém, achava que eu tinha problema, até entender um pouco mais sobre essa sensibilidade toda e resolver essa questão. Então hoje, Mário, você não sente mais nada? Sinto. Mais ainda. Só que a diferença é que a gente entende um pouquinho mais sobre essas coisas e aí a gente pode lidar com tudo isso. Certo. Certo? É isso aí, gente. Agora vocês vão ter que me levar até em casa. Porque eu quero ver eu andar nesse corredor aí, depois dessas histórias aí. E ainda vai vir o melhor. Não, o melhor não. Uma parte boa, esperada. Ah, a parte mais esperada, nossas indicações. Eu vou mandar para você aqui um link. Eu já te mandei. Eu vou indicar para vocês hoje um Instagram de um fotógrafo que ele chama Joshua Ruffin. O Joshua Ruffin, eu conheço ele desde a época que eu fiz faculdade. Ele foi uma das referências da minha produção artística na época da faculdade. E ele faz fotografia de horror. É sensacional. É muito legal. Comenta, Mário. Aí depois ela fica com medo, gente. Gente, assim, não dá para descrever as obras, né, do Joshua, mas são sensacionais. Sensacionais. Não, tem uma aqui, ó. Tem uma que parece do Tim Burton, que é um menininho chorando e uma cobrinha em volta dele, assim, que saiu do ar-condicionado. E tipo assim, você vai olhando as fotos, você vai vendo os detalhes, sabe? Que ele vai colocando, assim, é muito legal. Nossa, né? É muito bom. Ele era uma das minhas referências na produção artística. Uma Muito das bom. pessoas que eu me espelhava. Os Gremlins. Muito bom. E sim, né? Aqui, essa arte que eu tô vendo, tá ali o edredom. Eu Salvador. vou deixar o arroba dele no nosso post no Instagram, aí pra vocês que estão nos ouvindo entrar lá e conferir os trabalhos dele. Legal, gente, legal. E é bem assim. A gente, olha O só, neném dormindo, que legal. o neném vampiro. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Bora de dica. A Aline vai deixar o Instagram do nosso querido Joshua, certo? E a minha dica, seguindo também o episódio, né, passado, é não de filme, mas sim de série, que eu achei muito boa mesmo, tá? A Maldição da Residência Hill, Netflix, muito boa. Eu vou cagaço? Olha, dá cagaço. Então não vou assistir, Mas não. assim, é um cagaço que logo explica, entendeu? Não fica. suspense. É aquele que ela acorda, suspense. é aquele que ela tá dormindo, ela acorda e tem uma pessoa flutuando de frente com ela? Exatamente. Mas nem É um suspense que eu não lembro se tem. Não, acho que não tem susto. Eu não lembro se. Acho que não tem susto. É mesmo suspense. E tem esses momentos aí que mostram, né, alguma coisa Mas não é sobrenatural susto. que é explicado. O problema é o start que dá. Esse que é o Mas é problema. legal porque conta a história, eu gosto de filme, de série, assim, que fala o porquê. Eu acho que é ridículo filme de terror que não tem nexo nenhum. É apenas feito pra nudes, né? Pra mostrar, pra pagar peitinhos. Aí todo mundo que mostra o peitinho morre. Ou pra arrancar a cabeça de alguém. Isso daí eu acho muito Mostrar chato. sangue. Viu? Falou quem era fissurada em Pânico. Exato. Ela né? assistia Horrível. e assistia e assistia e Não assistia fala isso, e levava eu no vergonha. cinema. Não é vergonha, é um clássico. Não, mas eu assisti esses dias atrás, eu falei, gente, como é que eu conseguia gostar de um negócio Gente, ela assistia muito Pânico, mas ela assistia muito. Era no cinema, aí era em Todos casa, que e alugava saíram, fita, né? aí fazia o quê? Gravava quando passava na televisão e assistia. Sim, eu lembro muito.
Mas então, esse da Residência Rio que o Mário falou aí é muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. E o melhor está no final, gente. Que tudo fica explicado, tudo fica devidamente explicado, sem pontas soltas. É muito bom. Podem assistir. Vamos deixar também na descrição dos canais onde esse podcast está. Eu posso fazer uma indicação também? Claro! Pode. Gente, olha, filme antigo, Aline. Eu gostei muito, faz muito tempo já que eu assisti, que eu não assisti mais, mas eu gostei quando eu assisti O Chamado, o 2. O 1 é bem isso que eu falei, é só o susto, é só o terror, é só aquilo. E não conta a história, né? E no Chamado 2 ele vem contando a história da menina. Da Samara. E é muito interessante, vale muito a pena assistir quem não viu a parte 2. E ele está disponível na Prime Video. Aê! Usando aquela técnica lá do Google, gente. A Maldição da Residência Rio está no Netflix ainda. Né? Netflix ainda. Certinho, gente. Muito e essas foram as nossas indicações da semana. E, Mário, qual será o tema do nosso terceiro episódio? Ah, não acredito, você jogou essa bomba pra mim. Gente, foi muito difícil de escolher esse tema. Como sempre, a gente usou o sorteador. A gente sorteia um número e conta lá na nossa listinha lá de temas, que a gente já tem um monte, para ver qual que vai. Porque a gente parece que convive tanto com o libriano que não consegue escolher qual que vai ser. E quanto mais fuça, mais opções surgem. Mas, né? É bem isso. Mas o nosso tema já foi sorteado. Já foi sorteado. Né? Caiu o número 6. E qual que é o número 6? Fala então, Aline, a bomba para o próximo episódio. No próximo episódio falaremos de não. O próximo episódio falaremos sobre a ovelha desgarrada. Aquela ovelhinha ali da família que saiu um pouquinho fora do caminho. E todo mundo olha com preconceito, julga que fala, isso daí quando crescer vai dar ruim. Vai dar merda. Vai dar merda. E tudo que nós vamos falar nesse próximo episódio, eu duvido, eu aposto que você também vai querer ser essa ovelha desgarrada. Desgarrada do quê? No próximo episódio a gente vai contar. E aí, Michele, você também é ovelhinha desgarrada da família? Sou, né? No nosso caso, toda a família é uma ovelha desgarrada. Eu acho que a nossa família é uma família de ovelhas desgarradas. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todas as pessoas que nos escutaram até aqui. Me desculpa se eu gritei, mas faz parte, gente. A empolgação é o que há. Muito bom estar com vocês. Mais um episódio. E nos próximos vai melhorar cada vez mais. Certo? Michele, conte-nos o seu @, porque você não falou no começo. Na sua apresentação. Isso, então, para você que quer aprender a fazer um doce personalizado ou me seguir nas minhas loucuras lá no Instagram, o meu @ é Michele Anjos com 2 L's e I, tá bom? Michele Anjos. A gente se vê lá no Instagram. Gente, certinho. Segue, porque tem cada coisa. E é bonito e é gostoso. E também, gente, se vocês quiserem ver ela também atuando não, na televisão, vai no Globoplay, vai no programa Que Seja Doce na 7ª temporada. Qual que é o nome do episódio? Nossa, agora você me pegou o episódio. Tempestade de... o nome? É Tempestade de Doçura. Assiste esse episódio porque ela participa e faz um bolo sensacional. De o quê? De café com... Café cappuccino, delicioso. Bolinho de chuva. Maravilhoso. Confere lá no Globoplay. Muito obrigado, Mi, por a sua participação aqui com a gente nesse tema maravilhoso. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada a vocês todos. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.